Eu declaro aberta a sessão do órgão especial Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu cumprimento aos eminentes desembargadores, a nossa querida desembargadora, secretários, servidores, nossos servidores da tecnologia da informação, sejam todos muito bem-vindos. Eu indago dos eminentes desembargadores se dispenso a leitura da ata da sessão anterior. Sim. E fica, então, aprovada. Não é? Na parte social, nós tivemos o falecimento da doutora Yara Maria de Oliveira Santos Reuter Torro, que é a esposa do excelentíssimo doutor Luiz Roberto Reuter Torro, juiz titular da 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional do Rio Grande do Sul. Tivemos também o falecimento do desembargador Egas Wilson Galbiati, ex-presidente do extinto 2º Tribunal de Alçada, em dia 13 de maio. Também o falecimento da ilustríssima senhora Maria de Fátima Silva Costa, mãe do excelentíssimo desembargador Luiz Antônio Silva Costa, agora dia 15 de maio. Falecimento da senhora Maria Terezinha Zago Vicioli, mãe do doutor Alexandre Vicioli, juiz de direito da 1ª Vara da comarca de Dois Córregos, ocorrido em 20 de maio. E o falecimento do excelentíssimo senhor juiz Manuel Barbosa de Oliveira, aposentado, pai do excelentíssimo doutor Evandro Carlos de Oliveira, juiz de direito titular 1 da 7ª Vara da Fazenda Pública da capital, ocorrido em 23 de maio, e eu proponho, então, a inserção na ata de votos de profundo pesar em face desses passamentos, ok? Eu vou dar início à sessão administrativa. No primeiro caso, eu vou admitir apenas o advogado Felipe Locke Cavalcante. Eu peço que só ele tenha entrada no sistema atualmente, porque o número 1 da pauta é um processo administrativo em que há segredo de justiça por conta de referências a interesses de menor provável vítima de um crime contra costumes. Daí a razão do segredo de justiça. Então, eu vou pedir para a assessoria fazer com que o doutor Felipe Locke Cavalcante acesse o sistema, por favor, e me avisar quando ele entrar. Senhor presidente, Ontem parece que houve falecimento da irmã do doutor Miguel Marques da Silva também. É verdade. É verdade. Poderíamos incluir as homenagens. Então, todos de acordo, incluímos também votos de pesar pelo falecimento da irmã do desembargador Miguel Marques. Obrigado. Doutor Felipe Locke Cavalcante está no sistema já? Estou, presidente. Boa tarde. Prazer em falar com Vossa Excelência. Prazer é meu, seja bem-vindo. Então, no processo número 1 da pauta administrativa, é uma defesa prévia em expediente administrativo. É um processo que corre em segredo de justiça, pela referência que eu fiz agora há pouco. O assunto é defesa prévia apresentada pela doutora Débora Faitarone, juíza de direito da 1ª Vara do Júri da capital, do advogado doutor Felipe Locke Cavalcante. Neste caso, foi arguida a exceção de impedimento e suspeição minha, de tal sorte que, neste momento, eu transmito a presidência do julgamento ao eminente vice-presidente. Senhor presidente, antes peço a palavra pela ordem para agradecer, sobretudo, a maneira liana, sempre gentil com que Vossa Excelência trata esse advogado e, sobretudo, parabenizá-lo pela eleição à presidência do tribunal, que não tinha oportunidade de ter falado ainda, razão pela qual arguímos, inclusive, o impedimento que Vossa Excelência acolheu. Eu gostaria de agradecer e transmitir nossa homenagem a Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, seja bem-vindo também. O número 2 da pauta, ainda não vamos... Na verdade, eu pediria para
deixar ainda os advogados na sala de espera, eu já aviso em seguida. Número 2 da pauta é uma proposta de alteração de regimento interno. Antes de eu apregoar, havia uma anotação de que o desembargador Elcio Trujillo iria pedir vista. Eu quero confirmar, porque nós já estamos com o horário adiantado e temos ainda 6 sustentações orais. Vossa Excelência confirma a vista? Exatamente, senhor presidente. Faltam alguns detalhes que estou pesquisando, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, e por isso que eu me excuso e peço que fique para a próxima sessão. Confirmo a vista. Então, o número 2 da pauta, adiado a pedido de vista do desembargador Elcio Trujillo. Número 3 não está na pauta, eu só vou rapidamente indagar de Vossas Excelências. Nós temos que fazer a eleição do Tribunal Regional Eleitoral. Ela deve ser fechada, mas nós não temos um sistema que permita a eleição pela internet. Por quê? Porque os candidatos são todos juristas, não são candidatos de dentro do Poder Judiciário. Então, o sistema, haveria um problema de alimentar o sistema com pessoas de fora do Poder Judiciário, inclusive quanto ao volume de eleitores, não é? Podemos fazer um sistema? Podemos fazer, mas demora mais ou menos 40 dias. Não é? O eminente presidente do TRE, indaguei a ele acha que pode esperar 40, 45 dias por este sistema. Mas é um sistema que talvez nós só vamos usar uma única vez. A indagação que eu faço aos eminentes membros do órgão é no sentido de que aguardamos e fazemos esse sistema e votamos a eleição no final de julho, ou, excepcionalmente, haverá, inclusive, a violação à nossa resolução, fazemos essa eleição aberta, não é? Sem justificativa, né? São as duas opções que eu consulto a todos o que preferem fazer. A palavra está aberta a quem dela desejar. Presidente. Pois não? Ademir Benedito falando. Se o eminente presidente do Tribunal Regional Eleitoral diz que não há problema em esperar 40 dias, não poderíamos nós aguardarmos mais 15 ou 20 dias para realizar essa eleição da forma convencional, independentemente de... Eu não acho que em 20 dias nós estaremos no tribunal novamente. Então, eu acredito que nós não voltaremos ao tribunal antes de meados de julho, não é? Mas é uma hipótese a aguardar. Só que depois nós não teremos tempo para fazer o sistema eletrônico se entendermos que não pode ser por uma votação pessoal aqui na videoconferência do órgão especial. Presidente. Pois não. Eu penso que adiar 40 dias seria, inclusive, para criar esse sistema, é isso ou não? Isso. Ok. Olha, todos nós sabemos, e Vossa Excelência mais do que ninguém sabe, que qualquer sistema, e eu falo isso com conhecimento de causa, que estive 15 anos na informática, não é fácil criar um sistema. E um sistema para se criar para esta função apenas e depois, eventualmente, desprezá-lo, eu acho que é uma bobagem, uma perda de tempo, bobagem com todo respeito, e uma perda de tempo em coisa desnecessária nesse momento que o sistema está todo focado para a nossa atividade básica jurisdicional que tem funcionado. Então, eu acho que o nosso pessoal de apoio não precisaria ser acionado para essa situação específica. Então, talvez seja melhor, da taverna de todos os pensamentos encontrados, evidentemente, a gente tentar fazer, desde logo, a eleição em voto aberto sem justificação. Essa é a segunda opção, né, presidente? Seria a segunda opção. Presidente, desembargador Salete. Desembargador Salete tem a palavra. Eu faço uma indagação. O voto aberto seria numa sessão aberta, né? Naturalmente. Isso, numa sessão como a de hoje.
Nós não podemos fazer essa votação numa sessão fechada para conservar o sigilo? Podemos. Vossa Excelência marcaria essa sessão para daqui a uma semana ou 15 dias? Boa ideia. É uma ótima ideia, não havia pensado nisso. Ótima ideia, desembargador Salete. Excelente. E é uma forma de nós darmos cumprimento não só à resolução, como também dar cumprimento à própria Constituição. Todos estão de acordo? De acordo. Senhor presidente. Pois não, desembargador. A ideia do Dr. Salete é realmente muito interessante. Eu estava pensando num eventual encaminhamento de sobrecartas para cada um dos membros do órgão especial e depois a remessa via malotes para o retorno ao tribunal. Mas acredito que a sugestão dele é melhor que essa. Eu acho que vai resolver os dois problemas, a celeridade da eleição e a reserva que é imposta pela resolução. Então, se todos estiverem de acordo, eu oriento, então, a senhora secretária da Judiciária no sentido de que nós marquemos a data da eleição do TRE. Essa eleição será feita de forma fechada, né? Não ao público, apuramos e depois apenas formalmente damos o resultado. Está bem assim? Então, vamos para frente. Senhor presidente, só uma solicitação, desculpe estar interferindo tanto. De forma nenhuma. Eu pediria uma antecipação do encaminhamento dos candidatos, que nós não temos noção de quem sejam eles com tempo, para podermos examinar, conversar com colegas, enfim, e conhecê-los melhor. Eu vou pedir para a senhora secretária entrar em contato com o desembargador-presidente do TRE e pedir que seja remetido, aliás, ele já encaminhou, mas que seja remetido a todos os desembargadores do órgão os currículos vitae, né, para que todos possam examinar e, eventualmente, se for o caso, até recebê-los por videoconferência, se assim entender. Tá. Bom, a segunda parte são aqueles afastamentos magistrados. Todos receberam, se estiverem todos de acordo, então podemos prosseguir para a sessão judiciária. E eu vou pedir, então, à Secretaria da Tecnologia da Informação que façam os advogados ingressar no sistema, por favor. Senhor presidente, Ferraz de Arruda. Com a palavra, desembargador Ferraz de Arruda. São 3 horas e 28 minutos. Vossa Excelência falou que teremos 6 sustentações orais. Eu imagino que não será possível a realização das 6 sustentações, porque nós temos meia hora. A Vossa Excelência pedir para todos fecharem os microfones, por favor. Pedir para quem não está falando fechar o microfone. Vossa Excelência, prossegue. Estou escutando um barulho de... Bom, barulho de obra. Então, eu sugeriria que, para que nós temos até as 4 horas da tarde, então nós temos meia hora, eu sugeriria que Vossa Excelência, evidentemente, se tiverem de acordo os demais colegas, que nós reduzíssemos para 2 sustentações para poder dar tempo, inclusive, de julgar os processos, porque 6 não vai dar, se me permite, Vossa Excelência. Presidente. Pois não. Eu também gostaria de... Não é até as 4 da tarde, desembargador, são 4 horas de sessão. Então, nós começamos às 1h30, certo? Poderemos ir até 5h30, desembargador. São 4 horas de sessão e não às 16 horas. Perdão. Tá certo, presidente? Eu não sei, é isso mesmo, né? Exato, exatamente. Mas, de qualquer forma, 6 vai tomar muito tempo, desembargador. Senhor presidente, Renato Sertorelli, eu gostaria de fazer uma manifestação sobre as sustentações orais. Eu sou relator de um caso de sustentação oral. No meu processo, o número 38 da pauta, tem 2 sustentações orais
que estão marcadas, estão agendadas para hoje. Essas sustentações podem ser dispensadas. Eu posso explicar por que podem ser dispensadas. Perfeito. Sem dúvida nenhuma. Eu ia conversar com Vossa Excelência sobre esse caso mesmo. Eu vou dar seguimento e, quando nós chegarmos na sustentação, nós deliberamos sobre essas questões. Os advogados já estão no sistema. Eu só, por uma questão de respeito, faço uma ponderação no sentido de que o julgamento anterior foi feito em segredo de justiça, daí porque Suas Excelências tiveram que aguardar a ultimação do julgamento. Em segundo lugar, eu vou pedir aos advogados que, quando forem chamados à sustentação oral, tentaremos fazer todas, mas talvez não seja possível, mas que se valham do tempo mínimo para que nós possamos realizar todos os julgamentos, porque o sistema só permite 4 horas de julgamento ininterrupto. Então, eu vou, inicialmente, vou anunciar as sobras do desembargador Péricles Pisa, 32 e 39. Adiado a pedido do desembargador Evaristo dos Santos e Ricardo Anaf, 14. Adiado a pedido do desembargador Ricardo Anaf, 22. Adiado a pedido do desembargador James Ciano, 57. Adiados a pedido do desembargador Ferraz de Arruda, 7, 17 e 33. Permanece adiado a pedido do desembargador Ferraz de Arruda o número 80. Adiados a pedido do desembargador Márcio Bartol, 30, 36 e 63. Adiado a pedido do desembargador Carlos Bueno, 77. Adiados a pedido do desembargador Evaristo dos Santos, 66. Presidente. Pois não. Eu gostaria de me incluir nesses 66 também com vista, por favor. Eu também. Desembargador Evaristo dos Santos, por obséquio. 66. Então, o número 66, adiado também a pedido do desembargador Luiz Soares de Mello. Muito obrigado. E Xavier de Aquino. Ok. Blocos de julgamento. Presidente, Malheiros. Desembargador Malheiros. Presidente, seria interessante avisar no 66, que acabou de ter pedido de vista, que os advogados estão presentes. Então, avisá-los para que sigam os seus caminhos, porque não julgaremos hoje, presidente. Pois não. O número 66 da pauta, o relator desembargador Antônio Carlos Malheiros, o advogado presente, doutor Frederico José Fernandes de Ataíde, subprocurador-geral do Estado, pelo interessado Estado de São Paulo. Então, para anunciar a Vossa Excelência que este feito está sendo adiado por uma sessão a pedido dos desembargadores Evaristo dos Santos, Luiz Soares de Mello e Xavier de Aquino, que será julgado na próxima sessão. Ok? Então, vamos para os blocos de julgamento. Adim. Senhor presidente, Ferraz de Arruda. Pois não. Desculpa, estava com o microfone desligado. Eu só queria pedir para o desembargador Antônio Carlos Malheiros me mandar o voto para o gabinete ou para mim, né, a forma que é enviado por e-mail o voto, porque eu não tive acesso ao voto dele. Eu ia até pedir vista, mas eu vou deixar já por pedir de vista, então eu vou aguardar o voto dele. Vou mandar, doutor Ferraz de Arruda. Vou mandar. Muito obrigado. Olha, eu só vou pedir novamente, desculpe, que quem não estiver usando a palavra, mantenha o microfone fechado, porque hoje nós estamos com muito barulho externo. Por favor. Então, eu vou anunciar os blocos de julgamento. Adim, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 37, 40,
41 e 42. Incidente de arguição de inconstitucionalidade, 55 e 56. Embargos de declaração, 45, 46, 47, 48, 51, 52 e 53. Mandados de segurança, 58, 59, 60, 64 e 65. Conflito de competência, 9, 10, 11, 12. Classe agravo, 1, 2, 3, 5 e 6. Representação criminal, 69 e 70. Eu tenho aqui ainda os processos de relatoria do desembargador Álvaro Passo, que é convocado, e a quem cumprimento com efusivo abraço de longe, embora, que podem ser julgados em bloco. Os números 4, 8, 29, 34, 43, 44, 49, 50, 54 e 68. Ok? Então, vamos começar pelas sustentações orais, e eu novamente faço essa ponderação aos eminentes advogados em relação ao tempo, com um caso em que é relator o desembargador Álvaro Passos, e eu vou transmitir a presidência ao eminente vice-presidente, que eu estou impedido. Sua Excelência tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Nós vamos julgar o mandato nível da comarca de São Paulo. Nossa, abriram aí. O relator, o voto de Sua Excelência é o 33.079. Eu pergunto se está presente o advogado Fábio Ricardo Rodrigues dos Santos. É isso, doutor? Senhor presidente, qual é o número da pauta? O barulho externo está tão alto que não dá para ouvir. Olha, eu vou encarecer a todos que, por favor, desliguem os seus microfones, porque está quase impossível a reverberação e nós não estamos conseguindo ter retorno da nossa própria fala. Ou seja, nós estamos preocupados aqui em não conseguir fazer a sessão com tranquilidade. Eu pediria que todos desligassem os seus microfones, falassem apenas aqueles que pedissem a palavra no momento, para a gente poder ter algum microfone ligado. Eu não sei se o Flávio está na escuta, poderia ajudar a gente. Algum microfone ligado com alta reverberação, com alto barulho. Parece que agora sumiu. Então, estamos melhor agora. Deixa eu começar de novo. Alguém pediu a palavra. Desembargador Augusto Ferraz de Arruda. Eu estou anunciando ainda, desembargador. Eu queria saber só o número 67 okay. da pauta. Então, vamos lá. 67 da pauta. Senhor presidente. Eu já aviso por antecipação que o desembargador Soares Levada não vota nesse caso, porque ele está no lugar exatamente do desembargador Álvaro Passo, a quem dou boas-vindas também. Saudades e um abraço apertado, como disse também o desembargador presidente. O desembargador corregedor-geral está impedido nesse caso. Obrigado. Novamente pergunto qual é o advogado que está presente. Eu tenho Fábio Ricardo ou Carlos Eduardo. Por favor, basta falar e ele aparecerá na tela. Eu anuncio o nome de Vossa Excelência. Carlos Eduardo. Muito bem, doutor Carlos Eduardo Marcondes de Moura. Eu pergunto ao senhor se dispensa a leitura do relatório. Pois não, Excelência, está dispensado o relatório. Ótimo. Vossa Excelência, então, começa a partir de agora, está sendo ouvido e visto perfeitamente. Por favor, com a palavra. O desembargador Álvaro Passos já está na linha. Ok. Pois não, doutor Carlos, a partir de agora. Primeiramente, uma boa tarde a todos os integrantes deste colendo órgão especial do Tribunal de Justiça e pedindo vênia a todos os nobres desembargadores e desembargadoras para fazê-lo na pessoa do ilustre presidente, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, a quem de longo já estendo os cumprimentos a todos os demais integrantes. Ao procurador oficiante, não sei se encontra-se na sala digital, mas também os cumprimentos e aos demais colegas e serventuários
que também aí se encontra neste árduo trabalho para fazer, de fato, fazer valer a justiça através agora destas novas plataformas, todos nós num grau de aprendizado. Relado a estas questões, rapidamente, numa situação de 2 pontos específicos que farei valer aqui na sustentação oral, relativamente à pretensão traduzida nesta ação mandamental. Trata-se, na origem, de uma sanção administrativa decorrente de um processo administrativo que tramitou perante a 3ª Vara Civil da Justiça de Garça, ocasião em que apurou-se que um serventuário que ingressou no serviço público do Tribunal de Justiça em 24 de fevereiro de 99, teria feito andamentos processuais em um processo em que estava figurando como parte, um processo de alimentos. Na ocasião, após longa instrução processual, o digno juiz de origem, Dr. Luiz César Bertoncin, entendeu, pela incidência da sanção disciplinar, particularmente violação ao artigo 241, inciso 2 e 15, e também o 24311 da Lei Estadual que regulamenta o Serviço Público 10.261 de 1968. E aqui, apenas dentro deste relato factual e voltado àquilo que proponho enquanto tese mandamental, faço destaque daquela sentença, naquela ocasião, em que o digno juízo... Para mim, abriu agora. Em que o digno juízo, naquela ocasião, na consideração de todo o material fático probatório, destacou expressamente, e peço vênia aos nobres desembargadores, apenas para... Doutor Carlos, eu vou interrompê-lo 1 minuto de novo, eu devolvo o tempo. Eu Sem problema. Que o doutor Frederico está com o microfone aberto. Por favor, doutor Frederico, se o senhor estiver me ouvindo, desligue o seu microfone por obséquio, que nós estamos aqui em um julgamento anterior. É o senhor, doutor Frederico, por favor. Como é que é? Ele não deve estar escutando. Infelizmente, doutor Carlos. Assim, agora ele percebeu. Vossa Excelência volta com a palavra e restitui o tempo. Desculpe interrompê-lo, doutor. Sem problema, doutor. Fique à vontade. Tranquilidade. Muito obrigado. Estamos todos aprendendo. Está tudo bem. E veja, então, destaco apenas, em razão da indispensabilidade das teses que se firmam adiante, em razão da ação mandamental, que naquela ocasião, o digno juízo que fez toda a instrução do processo na comarca de origem, Dr. Luiz César Bertoncin, expressamente assim considerou quanto à penalidade imposta. Por outro lado, sua conduta não configura o exercício de advocacia administrativa, eis que esta, também prevista como figura delitiva, exige que o interesse patrocinado pelo servidor seja alheio e não próprio. Adiante, assim ressaltou o digno magistrado. Por fim, não obstante as infrações aos deveres acima referidos, honestidade, imparcialidade e lealdade às instituições, no caso ora analisado, tal violação não chegam ao ponto de configurar atos de improbidade administrativa. E aí expressamente citou o artigo 257.13 da lei estadual já mencionada, notadamente aqueles elencados nos incisos do artigo 11 da lei de improbidade administrativa. E aí convém ressaltar, disse o digno magistrado, que apesar das condutas ilícitas praticadas pelo servidor, delas não advieram danos de grande monta ao serviço público ou à parte contrária daquele processo. E aqui ressalto as razões de decidir do magistrado, que estão conectadas de forma muito peculiares ao conteúdo da prova, e assim o fizeram. Marco Antônio não teve qualquer das suas pretensões atendidas, quer em sede de tutela de urgência, quer no agravo de instrumento ou na sentença final, sendo a ação julgada improcedente. A conduta do servidor não extrapolou os limites do processo em que praticada e da serventia judicial em que está alocado, não se vislumbrando maiores repercussões negativas à credibilidade do Poder Judiciário.
Naquela ocasião, então, entendeu o magistrado pela pena de 90 dias de suspensão. Pois bem, e aqui entra, de fato, os dois pilares que orquestram a ação mandamental. Matéria amplamente discutida, quer no âmbito da doutrina, como no âmbito da jurisprudência. Houve, então, recurso único e exclusivo do servidor. Ressalto que não houve recurso de ofício do magistrado. Encaminhados autos à corregedoria, apenas com o recurso solitário, único e exclusivo do servidor, que for apenada a 90 dias de suspensão, a parecer da digna Corregedoria de Justiça, colocando novas interpretações acerca dos fatos, ou seja, no envolvimento subjetivo acerca da interpretação dos fatos, e aí, então, sugeriu, naquela ocasião, uma nova capitulação e mais, a pena de demissão a bem do serviço público ao entendimento da gravidade da infração. Pois bem, neste momento, instala-se uma discussão que não é nova, discussão que há muito vem acalorando de longa data, doutrina e jurisprudência, mas adianto desde logo, precedente deste tribunal, ocasião do mandado de segurança, e aqui, inicialmente, da lavra do desembargador Roberto McCracken, me parece que é assim que se pronuncia, em que, vencido naquela ação mandamental, então o relator, com voto vencedor, do ilustre ex-presidente desta casa, Paulo Dimas Mascaretti, e, na ocasião, acompanhado pelo ilustre desembargador Péricles Pires, do ilustre desembargador Antônio Carlos Malheiros e o desembargador Xavier de Aquino, dentre outros nomes, em que houve exatamente um enfrentamento direto sobre essa proibição da denominada reformatio in pejus, ou seja, apenas recurso da defesa em que houvera o agravamento da pena, pena de demissão, sem que houvesse recurso voluntário da própria administração ou ex officio, e aí convertendo, então, por um entendimento subjetivo. Esclareça-se que não se advoga a tese da não possibilidade da administração pública rever seus próprios atos. Aliás, matéria conhecida por todos e simulada de há muito no âmbito dos tribunais superiores, especificamente do Supremo Tribunal Federal. O que se coloca neste momento é quais os limites desta revisão de ofício da administração pública. Em que momento pode-se, de ofício, revisar aqueles atos? E, neste caso particular, segundo o entendimento consubstanciado neste acordo, repito, maioria de votos, julgado no órgão especial, e me parece que o acordo enfrentou com muita qualidade técnica todas as questões, fazendo referências à jurisprudência pátria, isso no ano de 2013, inclusive dos tribunais superiores, ao avaliar a matéria, com um amplo caderno doutrinário anexado ao voto, em que, de fato, o limite é unicamente no que toca à questão objetiva. Não se pode autorizar que a administração, a pretexto da revisão do ato, ingresse na análise de elementos subjetivos, ou seja, aqueles elementos que orquestraram toda a prova e o julgamento feito pelo juízo de origem. E aqui não vou citá-lo até por conta do tempo, há neste voto elementos que foram tratados para e passe, inclusive relativos a regras específicas da Corregedoria e artigos próprios relativos à não possibilidade da revisão dos próprios atos. E me parece, e aqui dentro desse contexto da proibição da reformatio in pejus, que há normativas específicas que vedam esta possibilidade, dentre as quais artigo próprio da Lei 10.177, lei estadual, do artigo 249, que veda expressamente a administração pública, no caso dos funcionários públicos, que haja uma modificação quando há unicamente recurso para a defesa. Outros tantos precedentes do Superior Tribunal de Justiça também caminham neste mesmo sentido, da não possibilidade de haver a reformatio in pejus. E, repito, aqui não foi um controle da legalidade, critério unicamente objetivo, a que se permitiria, em
grau de corregedoria, uma nova análise. Mas sim, houve um impulsionamento. E se verificarem o parecer da juiz auxiliar da corregedoria na ocasião, há uma verificação, um enfrentamento do mérito de questões que estão ligadas ao aspecto subjetivo da prova e às suas conclusões. E o que me parece, expressamente, há uma vedação clara com relação a esta situação. Diferente seria uma correção, notadamente no que toca apenas a critérios da legalidade. E aqui, apenas de uma forma muito rápida, cito um precedente do Superior Tribunal de Justiça, no MS 8778 do Distrito Federal, da ministra, da desembargadora convocada à ocasião, Marilza Mainardi, da terceira sessão, julgada em 14 de maio de 2014. E, para resumir o que eu estou falando, exatamente essa temática, vou direto ao ponto. Ela diz que não é permitido, e aqui aspas, ao reexaminar o mérito das conclusões firmadas pela comissão processante no sentido de sua absolvição. Portanto, não se pode mais avaliar o mérito, não há uma devolução ampla da matéria no aspecto ora tratado. Então, não há, me parece que não há dúvida, e outros tantos precedentes que todos têm conhecimento, e aqui pelo tempo não vou citá-los, mas também do STJ, no mesmo sentido da não possibilidade de se agravar a pena quando há única e exclusivamente recurso da defesa. Em outro pilar, que agora avanço com os argumentos, é outro pilar que o mandado de segurança traz, há uma questão que há de ser conformada também naquele velho princípio, ainda que velho, que atormenta a todos pela dificuldade de sua alocação no plano prático. Quando nós escutamos de monta a questão da proporcionalidade e razoabilidade, parece muito simples no plano teórico. Quando tratamos de incluir no plano prático, nem sempre é possível ou buscarmos uma verdadeira justiça exatamente na medida e proporção da pena. O resultado disso, neste caso, me parece um pouco mais evidenciado, justamente porque, e aí fiz questão de julgar aquele elemento de convicção produzido pelo magistrado, que fez toda a instrução do processo, e assim entendeu pela infração, e diante das condições daquele caso, diante das circunstâncias, a pena adequada seria a suspensão de 90 dias e não a demissão. E justamente em razão de critérios que foram observados, tratados pela qualidade do servidor, o tempo de serviço que está dedicou ao serviço público, praticamente 20 anos de trabalho ao serviço público, sem nenhuma outra ocorrência mais grave. Não houve um desbordamento para outras linhas, entre as quais improbidade administrativa ou lesão ao poder público. São fundamentos todos que levam a uma verificação simultânea e, ao mesmo tempo, sistêmica da aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Nos parece, com respeito absoluto da letra que o subscreveu, me parece que houve um exagero na pena de demissão. Como eu repito e disse, não houve nenhum dano. O funcionário não foi beneficiado por ter mexido nos processos. Um funcionário que trabalha muitos anos na justiça, com pena de demissão, vinha já, embora não seja o caso de discutir esse fato neste momento. Minuto final, doutor. Um minuto apenas. Perfeito. Vou concluindo. Muito obrigado. Apenas para fechar todo esse plano argumentativo, o funcionário vinha já com problemas depressivos, tal qual ocorre as montas na justiça por conta do excesso de trabalho, por conta de responsabilidades inimagináveis. Portanto, há sim alguns fatores que podem ser considerados para devolver a sentença de piso, mantendo a suspensão por 90 dias, de fato, pena que vai se adequar a esta realidade fático-probatória apurada, sem desbordar ou transbordar dentro dos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade. Fico por aqui, agradeço a todas
a oitiva. Sei que todos vão suprir as deficiências de patrocínio pela qualidade técnica de todos os doutores e desembargadores. É um prazer, mais uma vez, estar aqui. Muito obrigado pela atenção e pela palavra. Muito obrigado ao senhor. É uma honra tê-los conosco, doutor Carlos. Eu passo a palavra ao desembargador Álvaro Passos para proferir o seu voto de número 33.079. Com a palavra, desembargador Álvaro Passos. Pois não, senhor presidente. Espero que estejam me ouvindo. Estamos sim. Pois não. Cumprimento o ilustre advogado, doutor Carlos Moura, pela forma como se ouve nessa tribuna virtual. Cumprimento a todos os integrantes do órgão especial para dizer que estou com saudades e que depois de mais de 60 dias eu hoje coloquei gravata, né? Paletó, camisa, gravata. Estou me sentindo uma pessoa civilizada de novo, porque esses dias todos ficamos quase com aquelas roupas de ficar em casa, o que eu já estava sentindo saudades. Pois bem, senhor presidente, eu peço vênia para ler a ementa, o voto um tanto quanto extenso, a matéria já é do conhecimento desta corte e eu sei que há uma limitação temporal também. Então, por essa razão, sem nenhum demérito, aí o ilustre advogado, que também sustentou, eu lerei a ementa e o voto estará disponibilizado ao final da sessão. Trata-se de mandado de segurança, como já dito, impetração contra ato do presidente do Tribunal de Justiça, que aplica em processo administrativo disciplinar pena de demissão a servidor público, escrevente técnico judiciário, direito líquido e certo não configurado, não verificação de ilegalidade ou abuso do procedimento, não incidência da proibição da reformácio impégios, ainda que o recurso tenha sido interposto apenas pelo servidor que recebeu a pena inicial, inexistência de autoridade competente para interpor qualquer recurso no processo administrativo que avaliou a infração disciplinar, portaria que deu início ao feito administrativo que já previa a possibilidade da penalidade máxima de demissão, garantia da ampla defesa, com todas as oportunidades de manifestação, inclusive de interposição de recurso, consciência da probabilidade da interposição de demissão, documentação que mostra o regular processamento do pleito na esfera administrativa, com ampla defesa e decisões integralmente fundamentadas. Não configuração de ilegalidade ou abuso no agravamento da pena de suspensão por 90 dias para de demissão na decisão do presidente do Tribunal de Justiça, que acolheu proposta do Corregedor-Geral nesse sentido. Previsão do regimento interno do Tribunal de Justiça e nas normas de serviço da Corregedoria-Geral de Justiça, que traz a possibilidade de o corregedor agravar a pena, mesmo que o recurso tenha sido interposto somente pelo servidor que recebeu a sanção, detendo ele a competência para julgar recursos administrativos, artigo 28.13 do regimento interno, avocar processos disciplinares e reexaminar decisões dos juízes corregedores permanentes, artigo 27 do regimento interno, e propor pena de demissão, 14 também do regimento interno. Arguída a condição psiquiátrica e psicológica que não se apresenta como fato novo, porquanto expressamente apreciada no processo administrativo, em especial na decisão da autoridade impetrada, presidente do Tribunal de Justiça. Trabalho de perito médico da própria corte que concluiu inexistir alteração de pensamento, sugerindo somente readaptação pela ansiedade generalizada. Atual atestado médica psiquiátrica que indicaria piora no quadro não se justifica a mudança do julgamento administrativo por ser posterior à ocorrência e ao processo e não vir acompanhada de comprovação de afetação do discernimento mental na época dos fatos. Mérito do processo administrativo que não pode ser reavaliado no âmbito judicial. Falta de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ante a ausência de prova de ilegalidade do processo administrativo, havendo demonstração de associação entre as provas e as regras aplicáveis com as decisões disciplinares. Ocorrência de intimação da demissão, segundo regras presentes no regimento interno dos servidores do Tribunal de Justiça, com publicação da demissão, comunicação por ofício ao superior hierárquico do servidor e certificação de entrega do crachá e cédula
funcional. Senhor presidente, eu só para que conste, eu estou aqui trazendo a colação, além de julgados de outras cortes, sobretudo do STJ, um precedente desta nossa corte, que em julgamento sobre o mesmo tema, teve como relator o desembargador Ferreira Rodrigues, julgado em outubro do ano passado, portanto em data recente, e que trouxe a mesma solução ao caso sob análise. Por essa razão, eu estou propondo que se denegue a segurança. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente... Pois não, desembargador Beretta. Obrigado, presidente. Desembargador Álvaro citou um precedente recente, mas eu vou citar um outro, mais recente ainda. No dia 11/3, agora, na última sessão presencial que tivemos, eu relatei um mandado de segurança em que eu considerei que naquele caso específico haveria uma violação a direito líquido e certo do impetrante. O funcionário ali, no caso, eu considerei que ele já tinha apenas sido cumprida, a pena foi cumprida, e numa vocação do processo pela corregedoria, a pena foi agravada. Pelo fato de ter sido cumprida a pena, eu considerei, então, que não haveria a possibilidade desse agravamento da pena. Mas fiquei vencido naquela oportunidade, no dia 11/3 deste ano, e Sua Excelência, o eminente desembargador vice-presidente, ficou o relator designado, cujo voto foi aprovado pela maioria. Mas aqui, neste caso, ele tem uma pequena diferença daquele caso anterior que eu relatei. Porque no meu caso, a pena já havia sido cumprida. E aqui a pena não havia sido cumprida, tinha recurso do funcionário, e foi agravada a pena. Então, por esse fato, por essa circunstância, não considero que seja a mesma situação do caso em que eu relatei, em que eu concedi a segurança lá. Aqui, eu estou acompanhando o eminente relator. Muito bem, alguém mais quer se manifestar? Eu me lembro, sim, desembargador Beretta, foi a última sessão, salvo engano, a última sessão nossa, né? A última sessão nossa, e eu fiquei relator de um caso que Vossa Excelência divergia, exatamente. Alguma outra manifestação, no caso? Então, estando todos de acordo, fica desta forma julgado. Agradeço mais uma vez ao doutor Carlos Marcondes Moura. Pois não, desembargador Aquino? Está me ouvindo? Estou, perfeitamente. Perfeitamente, desembargador. Contar os votos, porque eu concedo a segurança. Então, eu perguntei se havia alguma manifestação, Vossa Excelência não se manifestou. Então, Vossa Excelência concede. Então, nós temos duas correntes. Uma concedendo e a outra do relator negando. Vamos escolher os votos. Senhor presidente Ferraz de Arruda. Pois não, Ferraz de Arruda. Eu não tenho o voto aqui do desembargador Xavier de Aquino. Será que ele poderia, em poucas palavras, uma frase, que seja para sustentar por que ele está dando a segurança? A posição dele, perfeito. Desembargador Aquino, eu estou sem o voto dele aqui, acho que os colegas também. Não, eu também não tenho voto, acho que ninguém tem. Desembargador Aquino consegue se manifestar, desembargador? Ninguém tem o voto, que eu fui citado. O voto é do Paulo Dimas Mascaretti. Deve estar na jurisprudência da corte. Mas eu acompanhei, por isso estou votando pela concessão da segurança. Muito bem, eu vou colher os votos, então. Nós temos duas proposições. Mas, desculpa, senhor presidente Ferraz de Arruda. Desculpa, mas o desembargador Xavier de Aquino não deu o fundamento por que ele está. Ele disse, simplesmente se referiu ao processo do desembargador Paulo Dimas e ele acompanhou o Paulo Dimas. Mas eu gostaria de saber, porque. Vossa Excelência retiraria o processo de pauta, desembargador Aquino, para poder vir por voto? Retiro, faço o voto. Muito bem. Sai com vista ao desembargador Xavier de Aquino e assim fica julgado. Mas obrigado, senhor presidente.
Doutor Carlos, tudo certo, desembargador Augusto? Da Casa de Arruda. Mais alguma coisa, não? Não, está tudo certo okay. agora. Pediu vista e vem com o fundamento, a gente pode formar melhor a convicção. Está solucionado. Muito obrigado, doutor Xavier, também. Devolvo a palavra ao presidente, que teve algumas dificuldades aí durante esta apresentação oral, e para tomar a palavra de novo. Dificuldades técnicas. A presidência, eu só estou ouvindo, eu não sei exatamente por qual razão. Eu agradeço a presença do desembargador Álvaro Passos. Sua Excelência, me parece que não tem mais nenhum voto. Fique conosco, que será sempre um prazer, mas se tiver outra atividade, Vossa Excelência, vá com Deus. Eu vou colocar em julgamento o número 38. Presidente. Pois não. Só eu agradeço a deferência, agradeço os cumprimentos, agradeço ao desembargador Xavier de Aquino, que me fará voltar novamente ao órgão especial, né, para concluir esse julgamento, e eu peço, então, licença para me retirar, que tem mais vários agravos para apreciar ainda hoje. Nós queremos vê-lo de novo. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até logo. Abraço. Eu vou submeter a julgamento o número 38 da pauta, é o relator desembargador Renato Sartorelli, porque esses dois casos têm uma particularidade, né? É uma direta de... Esses dois casos, não, são duas tentações. Uma direta de inconstitucionalidade, desembargador Renato Sartorelli, eu voto 32.308, e estão presentes o doutor Felipe Teixeira Vieira, pelo PTB, desculpem, e o doutor Paulo Braga Neder, subprocurador-geral do Estado adjunto, pelo interessado Estado de São Paulo. Eu vou, antes de dar a palavra para os advogados, dar a palavra para o eminente relator. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, quem está falando? É o doutor William. Senhor presidente, o meu seria a 7ª sustentação oral e o número 62 da pauta. Pelo adiantar do horário, se Vossa Excelência entender, que fique redesignada para o próximo julgamento a minha sustentação oral. Está ótimo. Então, eu agradeço a sua compreensão. E o número 62 da pauta, que será presidido pelo vice-presidente, fica redesignado para a primeira sustentação oral na próxima sessão. Ok? Muito obrigado, Excelência. Eu que agradeço. Então, desembargador Renato Sartorelli, por favor. Desembargador Sartorelli. Senhor presidente, novamente, desculpa a questão de ordem, somente para confirmar, o impetrante seria Sérgio Antônio Marques dos Santos. Tá bom, muito obrigado, senhor presidente. Me desculpa novamente. Não por isso, imagine. Agora, então, com a palavra, o desembargador Renato Sartorelli, número 38 da pauta. Acho que Sua Excelência está com o microfone desligado. Ele senta no meu lado, não dá para cutucar. Deixa eu ver aqui na... Doutora Suliene, se puder liberar o microfone de desembargador Sartorelli, eu estou procurando aqui. Doutor, acho que só ele mesmo consegue. Nós não conseguimos ativar o microfone dele. Desembargador Sartorelli. Vamos passar o WhatsApp para ele. Eu mandei um WhatsApp para ele, presidente. Tá ótimo. Vamos ver. Porque esse julgamento 38 é muito rápido, segundo Sua Excelência me ponderou há pouco. Presidente, eu vou atravessar sua palavra apenas para pedir para o doutor Felipe desligar o seu microfone até ser chamado, por favor. Obrigado. Eu estou com o microfone ligado. Renato, então... Eu estou com o microfone ligado. Então, estou com o microfone ligado. Ok.
Eu estou colocando em pauta o número 38 da pauta. Eu estou sendo ouvido? Eu só queria saber se estou sendo ouvido. Agora sim. Agora então sim. tá. Pois não, senhor presidente. Então, o número 38 da pauta é uma direta de inconstitucionalidade. Vossa Excelência é relator com o voto 32.308. Haveria duas sustentações orais, uma pelo doutor Felipe Teixeira Vieira e outra pelo doutor Paulo Braga Neder. Vossa Excelência, no início da sessão, fez uma ponderação que queria submeter antes das sustentações. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, eu estou sendo ouvido agora? Está sendo ouvido. Pois não. Eu vou procurar esse objetivo. Essa ação direta, aqui que se questiona a constitucionalidade da Lei 17.205, que estabelece para fins de requisição direta à Fazenda do Estado o limite para atendimento de obrigações de pequeno valor. Muito bem. Essa ação direta tem 3 questões que eu decidi nessa ação direta. Existem 2 sustentações orais desses advogados que Vossa Excelência se manifestou, mas há um terceiro pedido de sustentação que eu fui informado de manhã de um amicus curiae, de um dos advogados do amicus curiae. Muito bem. Nessa ação direta há um pedido de apensamento, há uma ação direta pretérita envolvendo a mesma Lei 17.205. Só que essa ação direta pretérita foi extinta pelo órgão especial, numa das ações anteriores. Então, não há possibilidade de apensamento. Segundo, eu estou indeferindo o pedido de admissão dos amicus curiae. São 2 amicus curiae, Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado e o Centro do Professorado Paulista. Não vou aqui declinar os motivos todos que estão no meu voto, que é um voto longo, e mesmo que fosse admitido o amicus curiae, houvesse admissão do amicus curiae nesse processo, o que não é o caso, os fundamentos estão no meu voto, nós não admitimos sustentação oral por parte de amicus curiae. Terceiro, e essa é a questão principal pela qual eu acho que a sustentação oral fica prejudicada, porque eu estou determinando o sobrestamento da ação direta até o julgamento de outra ADIM que envolve o mesmo ato normativo. É a ADIM 6.290 de São Paulo, que está sob a relatoria da ministra Rosa Weber, que mandou processá-la pelo rito do artigo 12 da Lei 9.868. Portanto, resumindo, eu estou indeferindo o pedido ao apensamento, porque já foi julgado, estou indeferindo a intervenção de amicus curiae e estou determinando, pelo meu voto, submetendo ao órgão especial, o sobrestamento da ADI até o julgamento da ação direta, que, aliás, é objeto do meu voto. Nós não podemos julgar ação direta aqui se no Supremo o mesmo diploma normativo está sendo questionado. Eu acho que fui claro? Muito claro, muito claro. E eu pondero ao doutor Felipe Teixeira Vieira e ao doutor Paulo Braga Neder, que então, nessas circunstâncias, se desistem das sustentações orais. O eminente relator está indeferindo o apensamento da ação direta, que já foi extinta pelo órgão especial, da mesma forma está indeferindo o ingresso de amicus curiae, são 2 partes, 2 interessados, e está deliberando sobre o sobrestamento da ação direta em função de uma ADIM que tramita no Supremo Tribunal Federal, a ADIM 6.290 de São Paulo. Posso considerar, então, a desistência nesta sessão, doutores Felipe, doutor Paulo? Sim, Vossa Excelência. Então, tá ótimo. Sim, da minha parte também. Eu agradeço e nós vamos ter a oportunidade de ouvi-los em outro momento. Então, o resultado do julgamento fica provisoriamente nesses termos. Muito obrigado, desembargador Renato Sartori. Pois não, obrigado, presidente. Obrigado. Então, vamos julgar agora o número 19 da pauta. Nós temos mais uma sustentação oral. É uma direta de inconstitucionalidade e eu vou pedir bastante celeridade nesse julgamento, porque nós já estamos com 3 horas e 15 minutos de julgamentos. Portanto, temos 45 minutos apenas para ultimar essa sessão. O desembargador, relator desembargador Jacó Valente, com o voto 31.591, o advogado é o doutor Wilson Ferreira da Silva, pelo réu, Prefeitura do município de Itaquaquecetuba,
e eu indago se Sua Excelência dispensa a leitura do relatório. Dr. Wilson Ferreira da Silva. Boa tarde ao excelentíssimo senhor presidente. Boa do órgão tarde. especial do Tribunal de Justiça, aos demais doutores desembargadores, enfim. Dispenso, sim, o relatório, excelência. Vossa Excelência tem a palavra e eu pondero pela necessária abreviação das argumentações, se possível, logicamente. Obrigado. Muito bem, excelência. Para o fim de dar uma celeridade a esta manifestação, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os demais digníssimos doutores desembargadores, representantes do Ministério Público, eventualmente presente, demais colegas advogados, enfim. Senhor presidente, nobre relator, o doutor desembargador Jacob Valente, nesta ação direta de inconstitucionalidade, ela tem por objeto a expressão função que está positivada no parágrafo único do artigo 148 da Lei Complementar 64 de 2002, que é o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaquaquecetuba. Esse dispositivo, ele foi inserido na legislação local de Itaquaquecetuba em 2002. Não se trata de nenhuma legislação, de nenhuma disposição recente. Esse dispositivo prevê que os servidores que possuem curso superior, o 3º grau, cujo ingresso não o exija, percebam um adicional de nível universitário. Quero destacar, a respeito desse dispositivo, que o Estatuto do Servidor Público de Itaquaquecetuba não faz nenhuma distinção ou discriminação entre os servidores investidos em cargos efetivos e aqueles investidos em cargos em comissão, evidentemente legalmente investidos. Então, nem o Estatuto, nem me parece a Constituição Federal, estabelecem qualquer tipo de distinção ou discriminação entre uma categoria e outra de servidor. No entanto, há um questionamento quanto ao interesse público e moralidade administrativa deste dispositivo de adicional de nível universitário, que não teria a natureza de impessoalidade, enfim, e que atingiria de forma abrangente e universal todos os servidores. Não vou aqui, excelências, me adentrar à questão da espécie de investidura, porque, evidentemente, não há questionamento quanto à legalidade dos cargos efetivos ou em comissão, né? Desde que legalmente investidos, parece-me que não há como a gente assentir com essa... se colocar como se fosse uma subcategoria de servidor. Isso, me parece, feriria até o princípio da isonomia estabelecido na Constituição Federal. O dispositivo também, ele foi inserido na legislação local depois de um regular processo legislativo, antigo, de 18 anos atrás. Quer dizer, não foi feito como foi colocada na ação direta de inconstitucionalidade, como meio de causar um benefício salarial àqueles que recebem o adicional de nível universitário. Enfim, o nível universitário, no ver, no sentir do município de Itaquaquecetuba, não é uma vantagem que fere esse princípio da impessoalidade. Haja visto que sua percepção pressupõe que o servidor
e aí não importando, repito, a forma ou a maneira como ingressou no serviço público, se em cargo efetivo ou em comissão, se ele preenche o requisito de que, para a investidura do cargo, não se exige nível universitário, mas depois, por algum motivo, por incentivo, por necessidade de aperfeiçoamento, ele vai e cursa o 3º grau. Não é, enfim, não é um adicional criado com esse perfil de indiscriminadamente possibilitar um plus salarial sem uma razão de ser. Vejam, excelências, a importância desse dispositivo é que a experiência comum revela que a gente, quando o servidor público ingressa no serviço público, às vezes ele permanece durante décadas. O comissionado, aquele cargo político, de indicação, e ele passa de uma gestão para outra porque ele tem uma vocação natural de trabalhar no serviço público, mas às vezes não tem interesse de, vamos dizer, prestar um concurso público, mas ele busca se aperfeiçoar. E há um interesse da administração pública de que seus servidores tenham uma qualificação diferenciada. A percepção daquele servidor, não importa se ele de cargo efetivo, não importa se aquele de cargo em comissão, a percepção do servidor que atinge um nível de escolaridade melhor, é evidente que ele consegue prestar um serviço mais relevante, consegue entender as questões mais complexas da administração pública. Enfim, nós temos servidores nessa situação, comissionados, que estão na gestão de Itaquaquecetuba desde 1991, 92, 97, antes da norma. O adicional, então, ele está mais íncito na valorização da educação, na formação do servidor em nível superior, que não no desejo de majorar ex lege a remuneração. E foi isso enxergado em 2002, lá pelo legislador, quando ele inseriu essa norma de adicional de nível universitário. E todos sabemos que, apesar da educação ter sofrido nos últimos anos uma evolução, notadamente a educação de nível superior, ainda é bastante precária. Então, você incentivar o servidor a estudar, e, evidentemente, ele estudando, ele tem uma percepção melhor da vida, das coisas, do atendimento, das necessidades do setor público. E você remunerar com nível universitário, um adicional de nível universitário, não me parece, com todo respeito aos posicionamentos que são contra, não me parece que isso fere o interesse público ou a moralidade administrativa. Então, senhor presidente, nobre relator, desembargadores, o município de Itaquaquecetuba sustenta a necessidade da mantença, do reconhecimento da constitucionalidade desse dispositivo no nosso ordenamento e, evidentemente, na hipótese de ser considerado o dispositivo inconstitucional, que pudesse o tribunal, compreendendo, inclusive, essa situação excepcional que nós vivemos, que concedesse ao município de Itaquaquecetuba, modulando os efeitos da decisão, um prazo para que regularizasse essa questão do adicional de nível universitário. É assim que pede, se manifesta o município de Itaquaquecetuba. Procurei ser breve para poder não cansar vossas excelências. Muito obrigado. Eu agradeço a palavra de Vossa Excelência, agradeço a sustentação, o cumprimento e concedo a palavra ao desembargador Jacó Valente, relator. Senhor presidente, inicialmente eu queria cumprimentar o Dr. Wilson Ferreira da Silva, que fez uma manifestação objetiva, suficiente e realmente explanando os motivos que teve para vir trazer a nós as suas postulações.
Bom, também vou ser breve, dentro do possível. Inicio mencionando que a demanda foi ajuizada pela mesa diretora da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, e ela se fundou no inconformismo, até no questionamento da constitucionalidade do artigo 148 do regimento, e principalmente seu parágrafo único, que atribui um adicional de 50% sobre o vencimento do respectivo cargo ou função para todos aqueles funcionários que tiverem adquirido o diploma de terceiro grau, diploma de nível superior. Entretanto, nós já temos julgados aqui neste tribunal, nessa nossa corte, eu até no voto, não vou ler o voto, não há necessidade disso, cito um dos primeiros a tocar nesse assunto, o doutor Luiz Ambra, que já não está mais aqui conosco no órgão especial, e me parece que a forma como feito essa medida pela Prefeitura Municipal, ela acaba afrontando alguns princípios da administração pública. Nós temos precedentes nesse sentido, e nós vimos que não há vinculação alguma da matéria do curso a ser feito pelo funcionário em relação à sua atuação. Eu cito de passagem no voto que alguém da área administrativa pode fazer eventualmente um curso de medicina sem qualquer utilidade prática para o seu cargo, ou de engenharia, ou coisa que o valha, apenas para obter uma vantagem pecuniária que não é desprezível. Ela está no valor de 50% da remuneração. Eu menciono aqui na ementa que é uma ação direta de inconstitucionalidade da Lei Complementar número 64, de 26 de 12 de 2012, do município de Itaquaquecetuba. O dispositivo impugnado, ele cria o chamado adicional universitário a ser pago a todo servidor ocupante de cargo que não exija aquela escolaridade como requisito de ingresso. Sobre esse adicional, possibilidade de instituição de adicionais atrelados à qualificação do servidor, desde que dentro de um sistema estruturado de evolução da carreira. Vantagens pecuniárias a servidores que devem ter por base o interesse público, a exigência do serviço e a correlação com o cargo exercido e colocado em concurso. Entendo que pagamento indistinto vulnera os princípios da eficiência, da moralidade e da exigência de concurso público. Absoluta a incompatibilidade do sistema de remuneração por adicional com o exercício de funções gratificadas ou de cargos comissionados, cujo provimento não parte de critérios meritórios, mas de conveniência política e de confiança do nomeante. Eu estou, portanto, acolhendo a declaratória de inconstitucionalidade. Em relação à modulação pleiteada pelo ilustre advogado aqui presente, entendo que modulação em si não seria necessária, pois o fato seria apenas a cessação do pagamento do adicional. Não há necessidade de reestruturação de cargos da própria carreira. O que eu entendo é que, principalmente pelo fato do recebimento dessa diferença ter sido de boa-fé, me parece que esses valores são irrepetíveis, não seria o caso de se determinar qualquer restituição. Eu havia até de início colocado no voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, que em função disso, a partir de agora, essa redução dos valores, eu havia fixado inicialmente como efeitos ex nunc, a partir de agora, a partir da cessação. Entretanto, em conversa anteriormente, nesses dias com o doutor Ricardo, o desembargador Ricardo Anaf, me parece que até motivada por conversa com o doutor Getúlio, a respeito do tema, eu fiz a alteração, acabei, como era muito pequena, e foi ontem, eu não encaminhei voto novo a Vossa Excelência, apenas para mencionar que os efeitos seriam ex tunc, ou seja, desde sempre, mas com a observação de que é sem restituição de valores recebidos, posto que reconheço recebimento de boa-fé. Portanto, com essa observação, eu estou, pelo meu voto, julgando procedente a ação com essa observação. É assim que voto, senhor presidente. Obrigado. O eminente relator julga procedente a ação direta em inconstitucionalidade e faz a modulação com efeitos ex tunc,
mas sem repetição. A matéria está em discussão. Então, é esse o resultado que se proclama: procedência da ação com efeitos ex tunc, sem repetição. Eu agradeço a presença do Dr. Wilson Ferreira da Silva e dou-lhe uma ótima tarde. Nós vamos julgar agora o último caso em que há sustentação oral, é o número 61 da pauta. Eu estou impedido, eu transmito a presidência ao eminente desembargador Luiz Soares de Mello. Oi, não, senhor presidente, muito obrigado. Eu estou anunciando o julgamento do mandado de segurança civil da comarca de Diadema, desembargador Ademir Benedito, o eminente relator, com voto 51.103, e os interessados, advogados, são Dr. Jean, Eugênio, Ângelo e Miguel. Eu pergunto quem está presente, por favor. Boa tarde, Miguel Novaes. Dr. Miguel Felipe Pimentel Novaes. Exatamente. Indaga a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Passo, então, diretamente a palavra a Vossa Excelência para fazer a sustentação oral no prazo de 15 minutos. Vossa Excelência, com a palavra. Bom, muito obrigado, Excelência. Boa tarde a todos e todas, eminentes embargadores. Prometo fazer uso muito breve da palavra. Acredito que a ação ela não é simples, mas, ao final, ela pode ser bem resumida. O que se tem é um mandato de segurança impetrado, então, contra o excelentíssimo desembargador, diretor de execuções de precatórios e cálculos, em razão de um pedido formulado, então, pela hora impetrante, a senhora Nilza Dequest, que pedia que fosse dada preferência ao pagamento do seu precatório em razão da idade, uma vez que já possui 83 anos. Brevemente, esse precatório, a origem dele, era uma ação de desapropriação, que a desapropriação em si ocorreu no ano de 1981, ou seja, há 39 anos atrás. E a inscrição do precatório em si aconteceu no ano de 2003, ou seja, há 17 anos atrás e 22 anos depois do ajuizamento da ação de desapropriação. Bom, a questão que se traz aqui, por óbvio, a decisão que se impetrou o mandato de segurança disse que a senhora Nilza Dequest, então, a hora impetrante, não faria jus à preferência em razão da idade, em razão do precatório estar escrito não ser verbo alimentar, sim ser verbo comum. Só que o questionamento que foi feito, ou melhor, o pedido que foi feito, não foi para que ela se alistasse na lista de precatórios de valor alimentar, mas sim na listagem de precatórios comuns. Ou seja, o que se pretende aqui, o que se propõe aqui, é que se dê preferência ao pagamento da senhora Nilza Dequest em razão da idade na listagem comum, ou seja, na listagem que estão todos aqueles precatórios, desapropriação e outros valores não decorrentes de verbas alimentares. Com as devidas vênias ao desembargador, diretor de execuções de precatórios, o que a gente compreende é que tanto o artigo 100 da Constituição Federal ou o artigo 102 da DCT, eles não vedam a existência dessa prioridade em razão da idade na listagem de precatórios comuns. O que eles dizem é que nas precatórios alimentares se terá essa ponderação de preferências. A nosso entender, o Estatuto do Idoso, então, no seu artigo 74, parágrafo 1º, e também na própria Constituição da República, quando fala na dignidade da pessoa humana, quando se tem ali o inciso 78 do artigo 5º, o assegurado razoável duração do processo, e além do que faz direito, ou é direito de todo cidadão, todos os meios que garantam a celeridade da sua tramitação, que essa preferência seja dada. Ora, excelências, já está encaminhando ao fim, o que se quer destacar é que se é uma senhora de hoje, 83 anos, que tem um processo em trâmite há 39 e não recebe as verbas que já estão inscritas nos precatórios. O titular, o companheiro da senhora Nilza, o senhor Anuar Dequest, já faleceu no trâmite do processo, então ele em si já não recebeu esses valores e a família roga
em razões humanitárias, razões de saúde, de subsistência da própria impetrante, que entende-se necessária essa preferência, então, destaque-se, preferência na listagem dos precatórios comuns. Para não tomar o tempo de Vossas Excelências e o tempo da Corte, acredito que sejam essas ponderações a se fazer. Então, em resumo, ao entender da defesa, a Constituição da República, em momento nenhum, afasta essa possibilidade, ao passo que o artigo 5º, inciso 78, garantiria a aplicabilidade no regime de precatórios do artigo 74, parágrafo 1º da lei do Estatuto do Idoso. Bom, Excelência, eram as ponderações que nós tínhamos a fazer no dia de hoje. Agradeço mais uma vez a atenção. Nós é que agradecemos a sua presença e eu passo a palavra diretamente ao desembargador Ademir Benedito para proferir o seu voto. Desembargador Ademir, microfone. Está me ouvindo agora? Sim, perfeitamente, ainda não imagem, mas já entra. Senhor presidente, senhor vice-presidente no exercício da presidência, senhores desembargadores, inicialmente cumprimento o nobre advogado, doutor Miguel Novaes, pela sustentação realizada e me solidarizo com a situação da dona Nilza impetrante, com as razões por sua excelência colocadas aí na tribuna, mas o drama de todo juiz, seguindo o que estabelece a Constituição Federal, eu também acompanho aqui o pensamento da outra autoridade coatora e denego a ordem. Cuida-se de uma questão de precatório de natureza comum, oriunda de desapropriação, pedido de prioridade no pagamento dentro da mesma lista ordinária em razão de idade avançada da impetrante, com fundamento no Estatuto do Idoso. Ocorre que o artigo 100, como é de conhecimento de todos nós, parágrafo 2º, estabelece que só é possível se alterar essa lista em caso de precatório alimentício, e não ocorre neste caso. Então, eu estou com base neste fundamento, que foi invocado pela outra autoridade impetrada, denegando a ordem por não reconhecer, com a devida vênia, direito líquido e certo violado neste caso. Minha proposição é de denegação, já encaminhei voto a todos, mais uma vez, rendendo minhas homenagens ao nobre advogado pelo esforço trazido aí à tribuna. Está em discussão. Não havendo divergência, fica julgado da forma que o eminente relator apresentou. E eu transmito logo a palavra. Muito obrigado, doutor Miguel, pela presença, viu? Transmito logo a palavra ao eminente. Muito obrigado. Pois não, doutor Miguel. Transmito rapidamente a palavra ao eminente presidente, que temos 14 minutos apenas de sessão para encerrar, não por nossa vontade, mas pela virtualização. Presidente, com a palavra. Bom, eu recebo a presidência. Eu acredito que nós possamos julgar mais um último caso e os demais ficam como sobra para a sessão da semana que vem, que será na quinta-feira, excepcionalmente. É o número 71 da pauta, é uma direta de inconstitucionalidade da comarca da capital. Relator desembargador Elcio Trujillo, com voto 37.500. Esse feito foi adiado a pedido do desembargador Ferraz de Arruda e anotado impedimento do desembargador Antônio Celso Aguilar Cortes. O desembargador Elcio Trujillo já havia proferido voto, eu não me recordo. Não, senhor presidente, ainda não apresentei meu voto. Se Vossa Excelência puder, então... Senhor presidente, qual é o número da pauta? Ferraz de Arruda. Número 71. Obrigado. 71. Se Vossa Excelência puder, então, brevemente, nesses 10 minutos... Sim, serei como... Senhor presidente, como... Vossa Excelência tem a palavra. Desligou o microfone, presidente. Acho que Vossa Excelência desligou o microfone. Sumiu.
Desembargador Elcio Trujillo, Vossa Excelência desligou o teu microfone. Ele quis ser rápido e foi muito rápido. Aqui ele aparece com uma moto. Desembargador Elcio Trujillo. O microfone de Vossa Excelência está desligado. Bom. Deixa eu ver se eu passo um WhatsApp para ele aqui. O presidente está proferindo o voto e não está ouvindo. É, isso mesmo. Aliás, belo voto, né? Muito. Voto silencioso, sereno. Desembargador Elcio Trujillo. Ah, está aqui. Vossa Excelência está sem o som. Eu passei para ele recado, presidente. Presidente, desembargador Salete, ele respondeu a informação que eu dei a ele, ele disse, meu microfone não abre. Ah, meu Deus. Então deixamos. Problema técnico lá. Deixamos. Vamos submeter, então, outro, antes de terminar o tempo. Isso. Então, fica este como sobra. Vamos submeter o 72 da pauta. Mas é ele também. Não dá. Não, é o Elcio também. Vamos lá para o 73 da pauta. O relator é o desembargador Ferreira Rodrigues, com o voto 34856. Foi adiado a pedido do desembargador Ferraz de Arruda, com a palavra o desembargador Ferreira Rodrigues. Senhor presidente, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Esse aqui, bem rapidamente, é caso de criação de cargos em comissão, matéria já conhecida do órgão especial, e eu estou julgando como tenho julgado em todos os outros casos. E aqui, no caso, eu julgo, e também de acordo com o que tem julgado o Supremo Tribunal Federal, com precedentes que eu menciono aqui, desse mesmo órgão, que foram confirmados lá. Eu fui o relator. Então, eu estou julgando aqui parcialmente procedente a ação com modulação. Eu considero inconstitucional a criação de cargos aqui que eu menciono, que, na realidade, não são cargos em comissão. No final, eu só julgo parcialmente procedente a ação, mantendo uma parte do artigo 31 da lei de Potim, que é a lei aqui o objetivo é de declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos da lei complementar número 78 de 2019 do município de Potim, na redação original e na redação conferida pela lei complementar 87 também de 2019, que dispõe sobre a estrutura e organização da administração municipal. Então, eu estou julgando parcialmente procedente a ação com modulação, senhor presidente. O eminente relator julga parcialmente procedente a ação com modulação, como voto do desembargador Ferraz de Arruda. Desembargador Ferraz de Arruda. O desembargador Ferraz de Arruda não está ouvindo ou está com o microfone desligado? Acho que desligou o microfone. Ligou. Então, eu vou deixar... Senhor presidente, sobra. Pois não. Elcio, depois, se puder, conseguir puxar os fios aqui, começou a funcionar. Então, tá bom. Então, o número 73, eu vou deixar como sobra após o voto do relator, julgando
parcialmente procedente à ação com modulação, pediu vista o desembargador Ferraz de Arruda, ok? E agora o desembargador, o 71 da pauta, ainda dá desembargador Elcio Trujillo, voto 37 e 500. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, pois desculpe, quem pediu vista foi o Ferraz de Arruda também. Então não adianta. Cansou. Então, o 72 também. Também. O 74 tem 3 também, o Ferraz de Arruda. 75. O Ferraz de Arruda informou que a internet caiu na casa dele, tá? Tá que bom. ele não se manifestou e pede desculpas. Imagine. 75. Podemos jogar o 79. É o único que não tem o Ferraz. 79, então. Um mandado de segurança civil da comarca da capital, relator desembargador Jacó Valente com voto 31542. Esse feito foi adiado a pedido do desembargador Ricardo Anaf e Luiz Soares de Mello. O desembargador Jacó Valente tem a palavra, eu não me recordo se já proferiu o voto. Não, senhor presidente, não havia proferido o voto ainda. Aqui nós estamos diante de uma da segurança, daqueles que nós estamos acostumados a julgar, que diz respeito à nomeação para cargos, para concurso público. A particularidade desse aqui, eu vou falar rapidamente, eu vi que já tem divergência, doutor Ricardo, doutor Luiz, mas a divergência que me levou a conceder a segurança, em suma, é o fato de que o concurso era de 2016, ele foi validade por 2 anos, foi prorrogado por mais 2 anos até 2019, e depois, no final de 2019, o candidato foi chamado, fez os exames, procedeu todos os detalhes e só não foi efetivamente nomeado. A particularidade que nós temos aqui, e que me levou, até já adiantando, me levou a conceder a segurança, é que foram solicitadas informações ao governador e, evidentemente, se ele tivesse informado que havia restrição orçamentária, nós temos, evidentemente, afastado a exigência, afastado a postulação. Entretanto, neste caso concreto, as informações prestadas foram tão precárias e limitaram-se a dizer que em 2016 e 2017 havia restrição orçamentária. Nada falou a respeito de 2018, nada falou a respeito de 2019, apesar da solicitação expressa, quando foi feita a solicitação, de que a informação deveria se referir a 2019, que foi a época em que o funcionário foi chamado, fez os exames, etc., e apenas não se fez a nomeação. Eu entendo que é possível que exista alguma restrição em 2009 também, porque vem havendo. Agora, eu acho que é a responsabilidade processual do governador, que não pode simplesmente mandar para esse órgão especial, que é um órgão de respeito, informações genéricas que não falem a respeito do período pleiteado, e me parece que também não nos é dado presumir que haveria restrição orçamentária. Com essas observações, sem necessidade de leitura do voto, porque na matéria ele é como outros, com a particularidade apenas dessa generalidade das informações, eu estou concedendo a ordem, presidente. É assim que voto. Então, o eminente relator concede a ordem. Como voto, desembargador Ricardo Anaf. Senhor presidente, senhor desembargador relator, demais desembargadores, eu estou divergindo porque essa informação de 2015, que é 2015-2016, de acesso em 2017, é do Tribunal de Contas. Foi uma formulação do Tribunal de Contas ao Poder Executivo. No ano de 2019, ainda que não haja informação, nós sofremos isso diretamente com a alteração do cálculo. E nós entramos no limite prudencial, já em 2019. Não há dúvida que há essa limitação em razão disso. A par de tudo isso, em 2020, só para você ter uma ideia, segundo informações da senhora Procuradora-Geral do Estado, doutora Lia Porto,
No mês de março, o Estado deixou de arrecadar 2,5 bilhões. No mês de abril, 4 bilhões. E a expectativa é que se sucedesse para o mês de maio, além dos 4 bilhões. Ou seja, a situação financeira do Estado não é nada boa. Tivemos a alteração do cálculo, ou seja, não é possível, eu concordo absolutamente com o doutor Jacó, com o relator. Deveria o Estado ser mais responsável na informação. Só que é um fato notório da atual situação, da alteração do cálculo que foi feito no ano passado. Nós sentimos diretamente isso. A presidência passada já havia comunicado. O senhor presidente do tribunal salientou esse problema e mais. A ausência de perspectiva que venham verbas suplementares em razão da queda de arrecadação. Ou seja, em razão de todo esse contexto, né, e na esteira que nós estamos julgando de maneira, de certa forma, tranquila, eu estou denegando a ordem por esses motivos, senhor presidente. Então, eminente segundo juiz, desembargador Ricardo Anaf, divergindo, denega a ordem. O terceiro juiz, desembargador Luiz Soares de Mello, tem a palavra. Senhor presidente, os meus fundamentos são praticamente idênticos, eu, com todas as vênias do eminente desembargador Jacó, eu procurei os antecedentes aqui no órgão especial, são basicamente todos, basicamente não, firmemente todos no mesmo sentido. Também acho um desrespeito, quase um desrespeito à situação do não atendimento das informações, mas a situação realmente do Estado hoje é notória há uns 4, 5 anos ou mais, né? Nós vivemos com essas crises. Eu estou indo na mesma esteira que o desembargador Ricardo Anaf, até com alguns julgamentos citados dele próprio, do doutor Alex Zelenovski, do doutor Ferraz Arruda, do desembargador Beretta, desembargador Bueno. A situação é bem tranquila no órgão, senhor presidente. Eu estou votando dessa forma também, contrariamente ao eminente desembargador relator. Perfeito. Então, matéria está em discussão. Eu vou colher os votos, então. Senhor presidente. Pois não, desembargador Aquino. Eu votaria com o doutor Jacó Valente, não fosse a pandemia. Eu me curvei ao entendimento de notória non é gente probazione e eu estou votando com o doutor Ricardo Anaf. Denegando, está ótimo. Desembargador Antônio Carlos Malheiros. Desembargador Ferreira Rodrigues. Senhor presidente, pois é Ferraz de Arruda. Pois não. Senhor presidente, eu quero só dizer o seguinte, eu estava aqui, eu até mandei um WhatsApp, estava mandando um WhatsApp para o vice, mas passei para o ANAP, caiu a internet minha, eu perdi toda a votação a partir do voto do doutor Fernando Rodrigues, que eu tinha voto divergente dele. Perfeito. Que é o voto. Espera aí, vamos terminar esse julgamento e a gente volta a conversar sobre isso. Qual é que está em julgamento? Está em julgamento o número 79. É uma questão, é uma mandado de segurança a respeito de nomeação em momento de crise orçamentária. O voto do relator concede, o voto do vice-presidente, do desembargador corregedor e do decano denegam. Antônio Carlos Malheiros. Eu voto com o relator, presidente. Com o relator. Ferreira Rodrigues. Acompanha o voto do desembargador Anaf. Anaf. Evaristo dos Santos. Está vendo com a divergência, senhor presidente. Márcio Bartoli. Voto com o relator. Relator. João Carlos Salete.
Voto com a divergência, senhor presidente. Divergência. Cascone, Francisco Cascone. Com a divergência, senhor. Renato Sartorelli. Eu volto. Desembargador Carlos Bueno. Desembargador Ferraz de Arruda tem condições de votar? Tenho, sim. Eu estou acompanhando o relator, porque eu tenho entendimento de que se trata de técnico em radiologia, portanto, ligada à saúde, né? E nós estamos num momento excepcional em que estamos precisando, principalmente São Paulo, está precisando muito desses servidores, médicos, enfermeiros, assistentes de radiologia, principalmente por causa do sistema de chapas, do pulmão e tudo mais. Então, eu tenho entendimento de que o momento é excepcional diante da regra excepcional. Ou seja, o momento é excepcionalíssimo. Se tem vaga, foi chamado para escolher o lugar. Então, por que não dar a nomeação se o próprio Estado agora está dizendo que vai ter que contratar servidores temporários? Então, o que acontece? É necessário, é importante que nós atendamos essa necessidade premente de médicos e esse pessoal todo que auxilia nos hospitais. Então, senhor presidente, eu estou voltando assim e queria já aproveitar, porque eu estou com medo de que caia esse negócio aqui de novo. O 74 da pauta, eu não sei se foi posto em julgamento. Ficou como sobra. Ficou como sobra. Tá todos aqueles que Vossa Excelência participavam ficaram como sobra. Sim, porque mas em 74... Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Então, tudo bem. Então, eu voto com o relator. Mas eu queria falar com o Getúlio depois. Senhor presidente, Ferreira Rodrigues. Ferreira Rodrigues, desculpe. Eu consulto Vossa Excelência, eu queria ponderar o seguinte: esse 73 da pauta, cujo voto eu já mencionei, mas bem resumidamente, eu sei mais ou menos em que ponto o desembargador Augusto estará divergindo. E eu terei que depois, em relação a esse ponto, falar pelo menos alguma coisa. Acho que não vai dar tempo. Seria bom, eu pondero com o doutor Augusto, inclusive, que deixemos isso como sobra também, já estava, né? Estou de acordo, estou de acordo. 73, eu constei que, após o voto do relator, dando pela parcial procedência com modulação, permanece adiado a pedido do desembargador Ferraz de Arruda. Isso, já resolve. Então, vamos continuar votando. Beretta da Silveira. Com a divergência. Antônio Celso Aguilar Cortes. Aguilar Cortes. Não fui ouvido aí? Não. Estou sendo ouvido? Com a relação? Agora sim. Sim. Pode votar. Pode falar. Com o relator. Relator. Alex Zilenovski. Eu voto com a divergência, presidente. A divergência. Elcio Trujillo. Com a divergência, presidente. A divergência. Cristina Zuc. Senhor presidente, com a devida vênia, estou votando com a divergência. A divergência. Desembargador Jacó Valente é o relator. James Ciano. Com a divergência, senhor presidente. Divergência. Cláudio Godoy. Com a divergência, senhor presidente. Divergência. Soares Levada. Com o doutor Jacó Valente, pelas razões dele, mais as razões que incluem a natureza do cargo. Desembargador Moreira Viegas. Voto com a divergência, senhor presidente.
Divergência, desembargador Vico Manhas. Com o relator. Com o relator e desembargador Ademir Benedito. Com a divergência. A divergência, faltaram o desembargador Sartorelli e o desembargador Carlos Bueno. Então, não vou computar esses 2 votos, deve ter dado algum problema. Então, deixa eu pôr... Pois não? Acho que era o desembargador Carlos Bueno. Vossa Excelência está me ouvindo? Quem é o desembargador Carlos Bueno? Carlos Bueno, Vossa Excelência está me ouvindo? Estou ouvindo. Vossa Excelência, como voto? Eu estou votando com o relator, referendando os fundamentos do desembargador Ferraz de Arruda, em complementação. Ok. E o desembargador Renato Sartorelli, por eventualmente estar presente? Presidente, Pereta falando? Pois não. O desembargador Sartorelli avisou aqui que está ligado, mas eu digo isso para ele, ninguém o ouve. Ninguém o ouve, é. De um sinal de... E o que ele diria? Consulte o voto dele. Consulte o voto dele pelo zap. Tá me ouvindo agora? Agora estamos ouvindo. Eu estou votando com a divergência, senhor presidente. Eu não sei o que é. Então, foram 16 votos denegando e 8 votos concedendo eu não voto. Então, por maioria de votos, denegaram a ordem, a segurança, e quem declara, o relator passa a ser eu declaro, o corregedor, declara o desembargador Luiz Soares de Mello, quem declara o desembargador Jacó. Relator. Mais alguém? Ferraz de Arruda, senhor presidente. Declara o desembargador Ferraz de Arruda. Senhor presidente, eu quero aproveitar, desculpa estar amolando tanto, mas é que eu perdi aqui. O 60 não foi julgado, não é? 60? Foi julgado nos blocos, doutor. Ah, foi julgado nos blocos. Ah, então, mas eu não percebi. O 60 é idêntica à matéria do 74. Então, eu precisava falar com o doutor Getúlio, mas eu, de qualquer forma, eu vou pedir vista, então. Então, o 60 é o mandado de segurança, vista para o desembargador Ferraz de Arruda. Isso. E o 74 ficou como sobra, não é isso? 71, 72, 74, 75 e 7. Isso mesmo. Tá bom. Todos como sobra. Desculpa, senhor presidente, eu imagina. Tanto. Nada, pelo amor de Deus, é um prazer. Bom, eu estou aqui por encerrada essa sessão. Nós hoje demorou um pouco mais a parte jurisdicional, aliás, a parte administrativa por conta daquele julgamento, mas nós conseguimos julgar praticamente todos. Faltaram 4 processos para serem submetidos a julgamento que ficam para a próxima sessão. Na próxima sessão nós teremos 69 processos novos, mais os adiados e as sobras. E eu, então, se todos estiverem de acordo, declaro encerrada a sessão. Agradeço a presença, a participação e o compromisso de todos aqui nessa sessão. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, presidente. Um abraço a todos. Um abraço a todos aí. Obrigado.